E aí, turma, estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas, falando ainda sobre a questão das grandes navegações, do pioneirismo de Portugal. Vocês observem aí o slide, o vídeo, que eu estou enviando, o slide e o vídeo que eu vou enviar para vocês. E aqui fala, o primeiro slide fala sobre a questão de Portugal, o Portugal dos primeiros viajantes, A partir do século XV, os navegadores financiados pela coroa de Portugal passaram a expansão de rotas cada vez mais ao sul da África, por meio da navegação de cabotagem e depois da navegação em mar aberto. Essa navegação de cabotagem quer dizer que era uma navegação muito próxima do litoral, porque eles não conheciam o mar aberto. Então, no início, eles navegavam, tentaram contornar a África para chegar até as Índias, mas de uma forma que fosse próximo do litoral, sem se afastar do litoral africano. E aí eu coloquei aqui embaixo as viagens de 3 pontos, porque eu achei que não seria necessário colocar novamente, mas eu vou falar para vocês, é claro. As viagens que eu quis dizer aqui era que as viagens, como vocês viram nas aulas passadas, elas não eram muito confortáveis. A questão da sujeira, do local onde eles ficavam, a questão da falta de alimentos, da superlotação, falta de água potável, do local escuro, sujo, cheio de ratos e baratas, as viagens elas não eram muito agradáveis, E para atrair essa população, para atrair esses marinheiros, o governo de Portugal ele pagava o equivalente a um ano de salário das pessoas para poder elas fazerem essas viagens, trabalharem nessas viagens como marinheiros. Eu coloquei para vocês ainda mais outro slide falando ainda sobre a questão de Portugal, que no século XV Portugal já era um governo centralizado, já era um estado, que como eu já falei para vocês nas aulas passadas, um dos fatores que contribuíram para que Portugal fosse o primeiro país a se lançar ao mar nas grandes navegações, no início do século XV, foi a questão dele ter sido o primeiro estado moderno europeu, ou seja, o primeiro país, falando de uma forma mais clara para vocês, o primeiro estado moderno europeu foi Portugal, que foi o primeiro estado a centralizar o poder nas mãos de um rei, e é claro que isso aí influenciou. Outro fator que contribuiu, além da centralização do poder, foi a questão da burguesia. A burguesia era uma classe que estava cada vez mais enriquecendo, era uma classe rica, era uma classe, digamos que nova, mas de pessoas ricas. E então essa burguesia que estava cada vez mais rica, ela passou a financiar essas grandes navegações, essas excursões. Só aí já foram 2 motivos que contribuíram para o pioneirismo de Portugal. O primeiro, ele ter sido um estado moderno, o primeiro estado moderno europeu, ou seja, o primeiro motivo foi a centralização do poder nas mãos do rei. O segundo motivo foi o financiamento da burguesia. Esses 2 motivos contribuíram para que Portugal fosse o primeiro estado moderno europeu a se lançar ao mar. E também o apoio da Igreja católica, que pretendia evangelizar os nativos encontrados nas regiões exploradas, principalmente depois da Reforma Protestante, quando a Igreja Católica passou a perder grande parte de seus seguidores por conta da Reforma Protestante. Então ela sentiu a necessidade de conquistar mais fiéis, e aí ela achou que essas navegações seriam benéficas para isso, iriam influenciar o aumento da população, o aumento dos fiéis da Igreja Católica. Os portugueses foram os primeiros, como eu já falei para vocês, a se lançarem ao Oceano Atlântico, com o objetivo de criar novas rotas comerciais marítimas. Eles dispunham de uma posição geográfica privilegiada, com sua costa voltada para o Atlântico. Então, o que contribuiu para que Portugal fosse pioneiro nessa questão das grandes navegações são 3 motivos principais. Tem outros, mas são 3 principais. O primeiro, a centralização do poder nas mãos do rei. O segundo, o financiamento da burguesia. E o terceiro, a posição geográfica de Portugal. Portugal ficava banhado pelo Oceano Atlântico, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no mapa. As etapas da expansão portuguesa. A primeira conquista de Portugal foi a cidade de Ceuta, que fica lá na África, onde hoje é o Marrocos, em 1415. Só para vocês observarem que foi no início do século XV, em 1415. Portugal já se lançava ao mar para conquistar territórios.
É só para vocês terem uma ideia do pioneirismo, porque a Espanha demorou mais um pouco, já que a Espanha ela não estava unificada ainda. Na Espanha ainda existiam muçulmanos e os reis cristãos de Castela e Aragão, depois que se casaram, foi que expulsaram, não. Primeiro eles expulsaram os muçulmanos, depois eles se casaram e fundaram o reino da Espanha, que não existia, né? A Espanha foi o segundo país. Ela demorou mais um pouco por conta da centralização. Portugal já era centralizado e a Espanha não, então demorou mais um pouco, né? Então Portugal em 1415 ele conquistou o primeiro reduto aqui, digamos que o primeiro lugar importante. Depois vieram outros, né, que foi a cidade de Ceuta, que fica lá na África. Do ponto de vista religioso, a tomada da cidade islâmica representava o poder do cristianismo, né? Estava de uma certa, eles se sentiram bem porque a tomada de Ceuta, que era uma cidade muçulmana e islâmica, né, eles se sentiram bem porque eles se sentiram superiores aos muçulmanos por terem conseguido conquistar a cidade de Ceuta com relação à religião. Já do ponto de vista econômico, foi importante porque a partir dessa conquista, Portugal podia controlar o comércio de ouro que vinha lá das regiões africanas, né? Então, essa conquista da cidade de Ceuta foi importante não só do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista econômico. E aí eu coloquei para vocês aí no slide o mapa da Península Ibérica. Aqui Portugal, esses territóriozinho menor aqui, mais escuro, e esse outro território todo dividido aqui mais claro é a Espanha. Não tem um nome, mas é a Espanha. É onde hoje é a Espanha, né? Depois que a Espanha se unificou. E aí, se vocês observarem mais abaixo, próximo aqui da Espanha, tem a cidade de Ceuta, lá numa pontazinha da África, né? A cidade que foi conquistada pelos portugueses em 1415. Depois de conquistarem a cidade de Ceuta, os portugueses fizeram o que? Eles conquistaram as ilhas da Madeira e dos Açores, que eu coloquei um mapa mais na frente para vocês também, para vocês observarem. Depois, eles atingiram o extremo sul do continente africano, que é o Cabo da Boa Esperança. Hoje é o Cabo da Boa Esperança, mas na época eles chamavam de Cabo das Tormentas. E em 1498, enfim, depois de muito tempo, de muito tentar, eles conseguiram chegar até a Índia. Até as Índias, como eles chamavam, né? Que eu já falei para vocês que quando eles falam Índias, eles estão se referindo não só ao país que é a Índia hoje, mas a China, as regiões ali que ficam, os países que ficam naquela região ali onde eles faziam negócios, países da Ásia Oriental. Então, em 1498, o navegador Vasco da Gama, não esqueçam que foi Vasco da Gama quem chegou às Índias, descobriu o caminho marítimo, né, contornando o continente africano, foi Vasco da Gama. Inclusive o nome do time Vasco da Gama é uma homenagem ao navegador Vasco da Gama, estabelecendo definitivamente a rota comercial entre Portugal e o Oriente. Em 1500, outra grande excursão organizada pelo governo de Portugal, como vocês sabem, em 1500 chegaram aqui no Brasil. Quem chegou? Cabral, né? Pedro Álvares Cabral, que seguia em direção à Índia. Deixar bem claro isso aqui, que ele não estava procurando um novo território. Alguns historiadores, pesquisadores afirmam que ele sabia que existia território do outro lado do Oceano Atlântico. Então, ele se afastou um pouco da rota que foi traçada e aí ele acabou chegando aqui no Brasil. Mas outras pessoas dizem que não, que foi um engano. Se ele sabia, se ele imaginava que existia ou não, né? O importante é que ele chegou aqui em 1500. Em 1500, Cabral, quando ia em direção à Índia, ele acabou chegando aqui às terras onde hoje é o Brasil. E aí os portugueses fundaram importantes entrepostos comerciais e estabeleceram um grande império marítimo. Os missionários procuraram converter os povos nativos à fé católica. Eu já falei o motivo, né? Por conta lá da revolta protestante, do protestantismo, da revolução que foi promovida por Lutero. E aí, como eu prometi para vocês, tem um mapa aqui sobre as grandes navegações, as navegações dos portugueses. Do lado tem ali o ano em que eles conquistaram esses territórios. Em 1415, como eu já falei para vocês, conquistaram Ceuta. Em 1488, Bartolomeu Dias chegou ao Cabo das Tormentas, né, contornou o sul da África. Se vocês observarem o sul da África, lá embaixo. Em 1498, Vasco da Gama chegou às Índias. Em 1500, Cabral chegou até aqui onde hoje é o Brasil. E aí agora para vocês tem uma atividadezinha para vocês responderem e daqui a pouco eu volto com a conclusão desse conteúdo aqui com outro slide. Valeu!